esse balaio do Daniel Worcaro, porque no dia anterior à colocação do Ciro Nogueira como um dos alvos da Compliance Zero, na quinta fase, um dia antes, o Daniel Worcaro tinha apresentado ali o acordo dele de delação premiada. E assim como o Childers falou agora, pode ser que André Mendonça tenha colocado, liberado a Polícia Federal aí às ruas para colocar o Ciro Nogueira ali, para botar pressão. E querer mandar o recado para o Daniel Worcaro que, se o Ciro Nogueira não aparece na delação premiada dele, nada adianta a delação premiada dele, né? Ô Marília Ribeiro, Marília que tá com mais informações sobre tudo isso que envolve a delação premiada do Daniel Worcaro, que inclusive é deslocamento, né? Se não for dar certo a delação premiada dele, ele pode ser colocado de volta em algum sistema, dentro do sistema prisional, né, Marília? Isso, Nath, porque Daniel Worcaro ele foi transferido do complexo penitenciário da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal justamente por conta desse acordo, né, dessa delação premiada que estava sendo costurada, pavimentada ao longo de vários dias. A gente lembra que Daniel Worcaro ele foi transferido para a Superintendência ali no dia 19 de março e no dia 23 ele passou a ocupar a cela que também foi ocupada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele começou a cumprir a sua pena de 27 anos e 3 meses lá na Superintendência e depois Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha, mas agora ele cumpre a sua pena em prisão temporária em casa. Importante a gente destacar aqui, Nath, que por que deve acontecer, né, esse movimento, por que estão estudando esse movimento de retornar com Daniel Worcaro para a Papuda, porque de acordo ali com apurações da coluna de Manuela Alcântara, os termos e o tempo utilizado nessa delação, eles são insuficientes, trazendo aí, né, complementando com a informação que você acabou de trazer para a gente, de que se não tiver mais elementos, de como comprovar mais elementos, essa delação de Daniel Worcaro, ela não tem tanto valor ali para o Supremo Tribunal Federal e aí, nisso não justifica o fato dele estar na Superintendência da Polícia Federal e não lá na Papuda. Daniel Worcaro, ele que foi preso em São Paulo, passou alguns dias no estado e depois foi transferido aqui para Brasília e agora segue lá na Superintendência da Polícia Federal, onde os seus advogados, eles têm livre acesso, sem precisar de uma autorização prévia do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator dessa ação. Ele voltando para a Papuda, isso pode dificultar o acesso dos advogados e pode levar mais tempo para que Daniel Worcaro deixe a prisão. Ele que está cumprindo uma prisão preventiva, Nath. Perfeito, Marília. Marília que volta na nossa programação aqui, trazendo ainda mais detalhes sobre essas situações todas que ela trouxe, Daniel Worcaro, de Ciro Nogueira e relação do Lula com o Trump. Ela volta principalmente no contexto às 11 horas da manhã. Valeu, Marília. É isso, né? O Daniel Worcaro que foi preso 2 vezes, a primeira vez lá na primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro de 2025, ficou 10 dias preso e conseguiu ser liberado, mas ficou sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica, e aí na terceira fase da Operação Compliance Zero, ele foi preso junto com todo o restante ali do núcleo duro do crime, do grupo organizado que ele tinha formado, que era ele, o Fabiano Zettel, o sicário que se matou na prisão em Minas Gerais, e também o policial aposentado, policial federal aposentado que fazia parte desse grupo, e aí ele fica preso, o STF julga, diz que ele precisa continuar preso por causa do alto poder de influência dele e porque ele continuava cometendo crimes mesmo sendo investigado. E que, portanto, para evitar que ele continuasse cometendo esses crimes, ele precisava ser deslocado para um presídio federal de alta segurança, aqueles presídios de segurança máxima. E aí, por isso que ele foi deslocado de São Paulo aqui para Brasília, para o presídio federal, que é para onde a Polícia Federal quer levar ele de volta, assim como a Marília muito bem explicou. Se não vai ter delação premiada que vai interessar a justiça e a polícia, então o senhor volte para o presídio federal. Num presídio federal, por exemplo, as conversas são monitoradas. Ele tem que conversar ali, naquelas cenas de filme, de quando um preso tá num presídio de segurança máxima,
que ele é monitorado o tempo inteiro, fica numa cela individual bem pequena, toma banho de sol em horários muito específicos e quando vai conversar com a sua família, com seus advogados, as conversas são ouvidas, registradas e são aquelas conversas no parlatório, que é através de um telefone com vidro. Ele não consegue nem ter contato físico com os familiares. É uma situação bastante rigorosa e que a polícia também se utiliza dela para fazer com que gente grande como o Vorcaro, que tem muito a falar, negocie uma delação premiada, dedure todo mundo que participou do esquema criminoso dele. Essa também é parte da estratégia. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai continuar acompanhando. Pra gente